Fala pessoal, eu já trouxe para vocês aqui vários vídeos sobre o Kindle, falando sobre as utilidades, as funcionalidades do Kindle, mas hoje eu vou trazer uma discussão à tona e já quero, obviamente, sua opinião sobre o Kindle ou o livro físico. Qual escolher na hora da leitura? Neste vídeo vamos debater um pouco sobre isso e falar dos meus usos do Kindle e também, é claro, mencionar sobre qual é o futuro do livro. Falar um pouco sobre essa questão tão importante que diz respeito a todos nós leitores que, é claro, amamos o livro. Então vamos para o vídeo para falar sobre esse assunto tão espinhoso, mas que é tão interessante de debater. Eu sou Ronaldo Júnior, escritor e professor, e você está no canal Tergiverso. Já peço, é claro, que você se inscreva para não perder nenhum vídeo com dicas de livro, dicas de equipamentos e métodos para sua leitura, sempre aqui no canal, 3 vezes por semana. E no vídeo de hoje eu quero falar ainda mais sobre o Kindle. Eu já falei um pouco para vocês aqui sobre o modelo Oasis, que é esse que eu utilizo, e já falei um pouco para vocês também sobre as funcionalidades que estão ali em todos os modelos, ou pelo menos na grande maioria, que tem as mesmas funcionalidades de marcação de palavras, da visualização dos e-books da loja da Amazon, entre outras questões. Mas neste vídeo eu quero falar sobre um assunto que eu vejo recorrentemente nos grupos de Facebook, no WhatsApp e até aqui na plataforma do YouTube nos vídeos que falam sobre o Kindle, que é a grande dúvida sobre escolher o livro físico e escolher o Kindle. E aí, é claro, a gente tem que pensar um pouco nas vantagens e nas questões que estão por trás dos dois, né? Tanto do equipamento, do aparelho, quanto do material, né? O livro físico impresso, que é clássico e que todos nós amamos, mas que, é claro, traz suas vantagens e desvantagens em determinadas questões. E a primeira coisa que eu quero já dizer para vocês é pensar que o livro, nós podemos falar do livro enquanto objeto impresso, né, em papel, mas quando falamos em livro, quando eu falar em livro aqui neste vídeo, eu estou me referindo à obra literária, científica, artística, enfim, eu estou falando de uma obra escrita, que pode ser lida em qualquer suporte, uma vez que até para ela ser impressa, ela tem que estar ali digitalizada para a editora, para a gráfica imprimir. Partindo desse pressuposto, eu já chego numa discussão que é muito levantada pelo Humberto Eco numa obra chamada Não Contem com o Fim do Livro, que é uma palestra, um diálogo entre Humberto Eco e um outro escritor, um outro professor, que acabam debatendo sobre isso tudo, né, sobre o futuro do livro e que pensam principalmente sobre o fato de o livro não acabar, não ter fim demarcado para o livro, porque o e-book não substitui o livro, porque ambos possuem o mesmo conteúdo, são apenas suportes diferentes. Ou seja, com o passar dos anos, o livro vai mudar de suporte cada vez mais. No futuro, outro equipamento substituirá o Kindle, substituirá o tablet, e ainda assim teremos livro. Por mais que o impresso possa, de repente, ficar escasso, ou mesmo continuar vendendo, né? Ninguém sabe, mas nós teremos suportes diversos criados para lermos, para recebermos esses conteúdos que formam, que constituem a obra. Pensando nessas coisas, portanto, eu já quero dizer que o Kindle, para mim, ele funciona não como um substituto do livro, mas como algo que está mais acessível à minha mão e com uma maior quantidade de obras literárias para eu alcançar a todo tempo. Então, o Kindle já traz essa primeira grande vantagem. Ele economiza o espaço de uma biblioteca inteira, praticamente. Você pode tranquilamente passar de 2.000 livros no Kindle e ainda assim ter espaço de sobra. Você pode substituir livros dentro desse Kindle e, é claro, levar para qualquer lugar e ter acesso a esses livros todos à sua mão. Isso já é uma grande vantagem, porque se você é um leitor como eu, que gosta de levar livros em viagens, eu acredito que você geralmente carrega um pouco de peso, né? Então, quando você quer levar opções de leitura para uma viagem mais longa, de repente, você vai levar no mínimo uma mochila cheia de livros.
livros. Então o Kindle já auxilia demais nisso, seja para uma viagem, seja no armazenamento dos livros dentro da sua casa. Eu mesmo acabo tendo que ficar com o espaço físico mesmo para expor, para guardar livros aqui na minha casa muito restrito, porque justamente a quantidade de livros não permite isso. E a lista de desejos só cresce, então imagine que essa conta não fecha. Justamente por isso eu acredito que o Kindle é um grande auxiliar. Agora, existe, obviamente, uma grande diferença entre você ler em uma tela e você ler em um material impresso. Obviamente, existe uma grande diferença. Só que, se você ainda não se adaptou, se você não quis ainda se render ao Kindle, eu acho que a primeira grande dica seria você testar o Kindle no seu tablet ou no seu celular. Inclusive eu falo sobre o aplicativo do Kindle nesse vídeo, que pode te ajudar a pensar, a experimentar a experiência do Kindle. Mas é claro, para você que ainda tem dúvidas sobre essa questão da adaptação, eu digo que é muito interessante de ler, porque eu, por exemplo, que uso óculos, que tenho problemas em enxergar coisas mais distantes de mim, eu tenho uma certa dificuldade também com falta e com excesso de luminosidade, eu naturalmente vejo no Kindle mais uma vez um aliado agora no sentido do conforto visual. Porque muitas vezes existem edições de livros que não favorecem o leitor em relação à fonte, em relação à mancha gráfica, né, que é o espaço impresso dentro da página, né, ali sem contar as margens. Tem livro que não favorece, tendo um espaçamento entre linhas muito pequeno, tendo uma fonte também miúda, ou mesmo uma fonte que não dá para ser lida com tanta qualidade. Então nós temos várias questões voltadas para isso. E aí no Kindle, vocês vão observar isso no vídeo em que eu falo sobre funcionalidades do Kindle, você pode simplesmente alterar a fonte do equipamento e ampliá-la a ponto de você chegar numa fonte, sei lá, 24. Então a fonte fica enorme, tomando quase que a tela toda, uma palavra tomando quase a tela toda. Isso se você quer ler um pouco mais de longe, se você quer ler no escuro, né? O Kindle é retroiluminado, então tudo isso auxilia demais no conforto visual, auxilia demais no fato de você ser mais produtivo na leitura, porque às vezes um livro físico, por melhor que seja, por mais incrível que seja, desde a textura do papel, a coloração do papel, o cheiro do papel, tudo isso, é claro, atrai um leitor apaixonado por livros. Mas eu acredito sim que o Kindle pode auxiliar demais no sentido de você ampliar o seu leque de leituras e, é claro, ter esse conforto, essa amplitude maior nisso tudo. Mas eu vejo muita gente falando que o fato de ser uma tela não favorece, o fato de ser uma tela não ajuda nem um pouco. E se você está em dúvida ainda disso, se você ainda não tem um Kindle e não experimentou isso, eu diria que simplesmente a tela do Kindle é anti-reflexo, o que favorece demais, e como eu disse, é retroiluminada, então você não vai ter uma luminosidade como a do seu celular, que ela sai da tela e agride seus olhos, não é isso. É uma tela que é justamente iluminada para dentro, os LEDs são voltados para a parte interna, de modo que você não tem essa luminosidade tão intensa em contato com a sua vista. Então são fatores que acabam ajudando o leitor. E também tem outra coisa que perguntam muito sobre, por exemplo, a bateria. Ah, mas a bateria dura pouco, a Amazon mente quando fala da bateria. Não! Quando eles falam que dura semanas, que a bateria dura semanas, né? Que é muito amplo, né? Semanas. Mas é verdade mesmo. Por que é verdade? Vai depender do seu uso. Pode durar só uma semana? Pode, vai depender do seu uso. Se você deixar a tela do Kindle, por exemplo, ligada por muito tempo, com internet conectada, com tudo ali funcionando, com a luminosidade no máximo, é claro que você vai perder a bateria do Kindle mais rapidamente. Isso é uma tendência, é óbvio. Você vai ter que alimentar a bateria dele rapidamente, provavelmente em menos de uma semana. Mas no meu uso, por exemplo, lendo no máximo 2 horas, com a luminosidade um pouco abaixo do máximo e sempre tentando manter o modo avião ligado, né, para não ter conexão com Wi-Fi, eu consigo durar aí pelo menos 2 semanas numa boa mesmo. E aí eu coloco para carregar e continuo, tudo certo. Não pode deixar de carregar, porque pelo menos a minha experiência com o Kindle é que se eu não mexer nele por um determinado tempo, ele descarrega sozinho, sem eu mexer. Então se você passar, vamos dizer,
1, 2 semanas sem utilizar seu Kindle, é bom que você olhe para saber se a bateria dele tem alguma coisa. Tente colocar para carregar logo ali quando tiver com uns 15%. Quando chegar o primeiro aviso, já coloque para carregar. E a carga dele é extremamente rápida, então eu não entendo quando o pessoal reclama de bateria, eu não consigo entender mesmo. Porque é uma carga que dura, sei lá, menos de 1 hora. Menos de 1 hora você coloca a luzinha, a luzinha indicadora da bateria já fica verde e já está tudo certo. Você já pode utilizar que ele está em 100%. Então eu não vejo essa falta de qualidade que as pessoas veem na bateria do Kindle. Outro fator que influencia muito é o custo dos e-books. Você vai encontrar coisas que não fazem sentido nenhum, como, por exemplo, um box capa dura por 50 e o e-book dele mesmo, do próprio box, por 70, 80. Você vai encontrar esse tipo de promoção. Vai. Mas, em compensação, o normal, a regra, é que você encontre e-books com um custo menor do que o custo dos livros físicos. E isso também, se você pensa em comprar muitos livros, se você tem uma lista de desejos cheia, naturalmente você vai gostar de comprar livros com um custo menor, justamente para você ter acesso a outros materiais com a mesma qualidade, né, com o mesmo conteúdo, repito, por isso que eu estou chamando de livro, né, que não é físico, você está lendo no meio virtual, mas é a mesma obra. Então você vai conseguir encontrar exatamente esse mesmo conteúdo, só que para o Kindle. Então isso também é um outro facilitador para ter acesso a essas leituras, principalmente a leituras contemporâneas, lançamentos e coisas assim. Você vai encontrar elas para Kindle com facilidade e com um preço baixo, naturalmente. Mas é claro que nem tudo é vantagem. E aí agora eu quero falar para vocês o que eu pensaria em vantagem do livro físico. Porque hoje ainda eu compro livros físicos, apesar de ler em grande parte no Kindle. Eu compro livros físicos pelo padrão gráfico, né, pelo projeto gráfico da editora. Um livro de capa dura, um livro que tem um design diferenciado, um livro que tem ilustrações, uma HQ, por exemplo, eu sempre vou preferir comprar no formato físico. Sempre, para mim, é mais vantagem o formato físico, porque o design, a impressão dessa obra é uma arte por si só. Então eu digo para vocês que eu não vou abrir mão de ter a experiência gráfica do livro por gostar de ler no Kindle, não é por isso. Então eu continuo sim dando prioridade aos livros físicos quando eu percebo que o Kindle não vai me oferecer a mesma coisa que o padrão da editora vai me oferecer, a qualidade da editora vai me oferecer. E outro fator também é: alguns livros requerem uma releitura, um retorno a outros trechos, um retorno a outras partes. Tem livros, por exemplo, fragmentados, em que o autor indica os capítulos alternados para os quais você deve ir. E nem sempre o Kindle vai te facilitar nesse movimento de ida e vinda entre as páginas. Então, se você é um tipo de leitor que gosta de ir e voltar, de ter esse movimento constante e ter essa demarcação das páginas, o livro físico certamente é melhor. Eu mesmo prefiro, para determinadas formas de estudo, eu leio ou no computador ou imprimo material. Eu, de fato, não utilizo o Kindle. Normalmente, meus usos do Kindle são literários, são formas de ler literatura, seja poesia, crônica, conto, romance. Eu leio literatura, obras literárias no Kindle. Então, se você vem nesse vídeo esperando uma resposta definitiva dizendo compre o Kindle, é a melhor coisa do mundo, você só vai usar ele. Não! Se você chegou nesse vídeo pensando em que eu vou dizer que o livro físico é a melhor coisa do mundo e que você não vai querer o Kindle de jeito nenhum, também não, porque vai depender do seu uso, vai depender da forma como você lê, a sua rotina, o seu hábito de leitura vai ditar se um equipamento como o Kindle vai ser mais agradável ou se o livro físico vai ser mais agradável. Se você, por exemplo, gosta de ler de madrugada, no escuro, tenho certeza de que, mesmo você tendo uma lampadinha para prender no livro, você vai ter dificuldades e eu, pelo menos, ficaria muito desconfortável forçando a vista para ler dessa forma. E o Kindle
tem uma luz própria para isso. Enquanto se você gosta dos padrões gráficos, se você gosta do cheiro do livro, se você não tem problema com luminosidade, gosta de ler de dia, tem um ambiente voltado para a leitura que te proporciona a iluminação específica, o livro físico certamente pode ser mantido por você. Se você também não tem problemas com essa questão de armazenamento, de transporte, de levar livros com você, de gostar de levar opções de livros com você, permaneça, obviamente, no livro físico. Mas eu acho que é sempre interessante dar uma oportunidade para esse método de leitura diferenciado. Eu mesmo, e agora falando por último, uma experiência própria, eu mesmo não acreditava que gostaria de usar o Kindle. Eu não acreditava. Quando eu fui comprar o Kindle e o modelo Oasis foi justamente o meu primeiro Kindle, eu comecei a me adaptar com o tempo. Demora um pouco para você se adaptar, mas é perceptível que o conforto vai sendo sentido com o tempo. Você vai percebendo que o seu hábito vai mudar. E principalmente você vai começar a se guiar mais pelo percentual de leitura do que pelo número de páginas lido. É exatamente o Kindle, pelo menos nas minhas leituras, o Kindle não mostra, apesar de ter essa opção, eu nunca consegui ativar, admito, o Kindle mostra não a página, mas a posição que você está no e-book ou mesmo o tempo restante no e-book ou o tempo restante no capítulo. E sempre fica mostrando ali, se você selecionar para isso, claro, o percentual de leitura que você teve. Então eu digo por experiência própria que quando você começa a se guiar pelo percentual, que você começa a ver os avanços na leitura, que você começa a controlar o seu tempo, o seu ritmo de leitura, você tem um domínio melhor sobre isso, fica muito mais interessante o ato de ler. Eu gosto muito do Kindle, admito que hoje em dia é um instrumento essencial de leitura para mim, juntamente com outros equipamentos e, é claro, juntamente com o livro físico, que eu não me desfaço também de jeito nenhum. Então, eu acredito que vai depender do seu uso, vai depender do seu ritmo, do volume de livros que você lê no ano e do quanto você quer comprar livros para ter em sua casa, seja no formato impresso, seja no formato virtual. Então eu quero saber de você, será que eu te ajudei ou será que eu atrapalhei ainda mais, que eu criei ainda mais dúvidas na sua cabeça? Comenta aqui embaixo e se você já é usuário do Kindle, fale para mim qual é a sua experiência, se você gostou, se você não gostou, se você tem um ritmo de leitura bom, até para compartilhar a sua visão com outros que estejam assistindo esse vídeo. E é claro, se você chegou até aqui nesse vídeo, você pode gostar naturalmente de um desses vídeos em que eu falo ou sobre a Alexa lendo e-books da Amazon, ou então eu falo sobre o Kindle Oasis, será que o modelo mais caro da Amazon vale a pena? Falo também sobre as funcionalidades do Kindle e, é claro, sobre o aplicativo do Kindle. Eu vou te esperar em um desses vídeos. Até lá, um abraço!